Olá pessoal, aqui vai o terceiro episódio do podcast Aquarismo para Todos. No episódio anterior, ficou faltando eu falar um pouco mais sobre os tipos de montagem. Eu falei muito de aquário pequeno, aquário médio, aquário grande. Dei algumas pinceladas de tipos de peixe, tipos de fauna, se usa planta, não usa planta. Assim, tem muita coisa que pode ser falada em cima disso daí. Foi só mais uma ideia para você começar a fazer a sua cabeça para decidir que tipo de aquário que você tem. Embora o mais importante seja o espaço que você vai ter à sua disposição para poder colocar o aquário. De qualquer forma, quem sabe numa próxima temporada eu fale um pouco de tipos de aquários diferentes. Tem uns que eu já fiz, outros que eu tenho vontade de fazer, mas eu poderia até elucubrar aqui. Além disso, queria pedir desculpas por alguns problemas nos áudios. Eu tive algumas derrapadas aqui na hora da edição. A primeira versão do podcast que foi ao ar estava com uma diferença de volume, tinha uma parte que estava meio muda. Depois eu acabei corrigindo uns 2 dias depois, mas fazer o quê, né? Pelo menos eu corrigi antes tarde do que nunca. E em algum momento ali no bloco da pauta, eu esqueci de tirar uns trechinhos, inclusive vazou um palavrão, né? A ideia aqui é ser um podcast family friendly, né? Então peço minhas desculpas aí. Não vai mais se repetir, pode mostrar para os seus filhos se for o caso, tá? E em relação ao programa de hoje, né? A minha ideia inicial era começar a falar de equipamentos, mas eu me peguei pensando numa coisa. Eu fiquei o tempo todo falando na escolha de aquários, tanto no ter ou não ter, quanto ao escolher o aquário, de questões básicas relacionadas à bioquímica do aquário, de entender como é que funciona em linhas gerais o aquário, de por que você não pode chegar, sair botando água, atacando peixe, questão de ciclagem. E eu fiquei pensando, eu falar de equipamento sem tocar nesse assunto vai ficar faltando. E aí eu ia acabar chovendo no molhado. Por conta disso, eu resolvi dar uma mexida, né? Então, eu vou começar a falar de equipamentos mais a partir do episódio 4. Esse episódio aqui, então, eu vou falar mais dessas questões de sistemas fechados, que eu já falei no episódio passado, trocas parciais, que eu falei nos dois, na verdade, né? Mas a importância das trocas parciais, falar de como é que é a degradação da matéria orgânica dentro do aquário, explicar um pouco mais disso, porque isso é uma informação que, ao meu ver, o pessoal da loja que você costuma procurar deveria explicar, nem todo mundo explica. Se for uma pet dessas normal de cadeia, aí eu não quero, sem menosprezar, tá? Mas é porque eu já vi de tudo, tá? Desculpa, aí se você trabalha numa dessas cadeias grandes aí de pet, me desculpa aí antecipadamente, por conta do generalismo, mas eu já vi muita coisa absurda em termos de orientação. Mas assim, de um modo geral, tem muita gente que não sabe informar. Eu já vi muito do tipo, o cara chega lá, sai com o aquário pronto, pinga isso aqui, pronto, já pode colocar peixe. E eu acho que tem alguns cuidados. E mais do que fazer uma nova receita de bolo, faz X ou faz Y, entender por que você faz X e por que você faz Y. Dependendo do tipo de montagem que você for fazer, talvez não tenha certo ou errado, é só algumas precauções. Então assim, eu resolvi então mexer aqui, né, questão de ordem, mexer na pauta. Vou falar nesse programa aqui sobre essas questões do ciclo de nitrogênio, que a gente chama, de bioquímica, e aí eu vou acabar entrando um pouquinho em tipos de filtragem, porque quando eu for falar de filtro, a primeira coisa que eu vou falar de equipamento vai ser filtro, né? Então quando eu for falar de filtro, eu vou acabar entrando nessa questão, então eu já adianto quais são os tipos de filtragem que existem. E vou falar também de parâmetros básicos, porque isso é importante, inclusive na escolha de que peixe você vai colocar, de que plantas você vai colocar, ou até se é que você vai ter plantas. Tem aquário que tem uma determinada característica que não te permite ter plantas, a planta não vai sobreviver. E eu vou falar isso mais adiante, tá? Então é isso, gente, vamos para a pauta aqui. Lembrando mais uma vez que se quiser entrar em contato comigo, tirar dúvidas, sugerir alguma questão ou até participar se for o caso, os meus contatos no e-mail é aquarismoparatodospodcast@gmail.com, o meu Instagram Aquarismo para Todos e o Twitter Aquarismo P Todos, com esse P aí no meio, porque sabe como é que é? Instagram são poucas letras, é o que dá para fazer. Ok, gente? Então vamos para a pauta.
Aí a gente chega aqui nesse estágio de pensar o aquário. A gente já passou pela decisão de ter ou não ter, já vimos as nossas possibilidades, se eu vou ter um aquário grande, um médio, um pequeno. E aí a pergunta que muitos fazem é: o que eu compro, como é que é, o que eu vou montar, o que eu vou juntar. E eu estava com esse mesmo racional, só que eu pensei bem e toda vez que eu penso nesse racional, eu lembro de erros que eu já vi e que eu já cometi, que é às vezes meter os pés pelas mãos e daquela ansiedade de sair montando tudo e não pensar como é que o aquário funciona. E no final das contas, isso é muito o discurso de quem teme ter um aquário ou não, por não saber que vai dar muito trabalho, vai dar pouco trabalho, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E eu não sei se vocês repararam, eu cheguei a tocar nesses assuntos no anterior, eu falei um pouco disso, né, da questão de trabalho, e principalmente no episódio de ter ou não ter, do que leva as pessoas a escolher não ter um aquário. Então o que eu resolvi fazer? Eu mudei aqui a minha sequência de episódios, já expliquei isso aqui na abertura. E eu hoje, antes da gente pensar no que eu vou ter que preciso juntar de recursos, ou seja, o que eu vou comprar de equipamento, eu vou falar aqui do como é que o aquário funciona. E aí eu falando de como o aquário funciona, eu acho que fica mais claro e a chance de sucesso é maior, né? Para início de conversa, vamos falar de sistema fechado. Então, o que é o espaço fechado? Pensa que você tem uma caixa e que você está colocando coisas ali dentro. Apesar de você ter filtro, e o filtro é muito importante, e eu vou falar isso logo, você não tem saída daquela matéria. Se pensando que a matéria, pensando naquela lei da física elementar, né? Que nada se cria, tudo se transforma, você está colocando matéria ali dentro. A matéria, ainda que tenha mudado de forma, por algum efeito, qualquer que seja que eu vou explorar também, você está colocando matéria ali, você não tem renovação. No rio, você tem um fluxo de água que corre ali, que sai. Então, você pensa que os ambientes dos seres vivos ali, dos peixes, plantas, normalmente são em pequenos pedaços e tem uma correnteza que leva para fora daquilo ali. No mar também, você tem correnteza, você tem N efeitos, N fenômenos acontecendo. Então, para você ter a mesma qualidade no aquário, você precisa corrigir essa questão do sistema fechado, que você está sempre colocando. E o que você está sempre colocando? Primeiro, matéria orgânica, que você está dando comida para os animais, eles vão comer, mas essa matéria orgânica vai sair, uma parte é queimada como energia, e outra parte sai em fezes e urina dos peixes, né? E ainda que você tenha aproveitamento de plantas, você tem uma saturação, e até os americanos olham muito isso, que é a questão dos sólidos dissolvidos, né? Total de sólidos dissolvidos, a água vai ficando mais carregada. Por isso que no aquário, independente do filtro, que o filtro só faz separar isso da coluna d'água, né? Independente do filtro, você tem que de tempos em tempos tirar um pouco disso, tirar um pouco dessa água carregada e colocar uma água limpa, uma água pouco carregada. E aí que entra uma das primeiras coisas que você precisa aprender, que é as trocas, que é fazer uma troca parcial, fazer trocas parciais. Normalmente se fazem trocas de 15 em 15 dias, se for um aquário com poucos peixes, você pode fazer de 15 em 15 dias, trocando cerca de 20 a 30% da água. Ou se for um aquário de peixe muito exigente ou muito populoso, de repente você faz uma vez por semana, troca até mais do que isso. E se for um aquário de criação, se for um aquário para reprodução ou um aquário hospital, você pode trocar até todo dia. Mas é muito importante, porque o que consiste essa troca parcial? Você tira uma parte da água e aproveita para tirar detritos, tirando essa matéria orgânica que está sobrando ali, e você coloca uma água límpida que não tem matéria orgânica ali dentro do sistema. E aí você vai perpetuando com um determinado padrão de qualidade. Então, recapitulando, para você manter o aquário saudável, é importante você, de tempos em tempos, tirar parte da água para tentar atenuar o efeito de ser um sistema fechado. Se fosse um sistema aberto de correnteza, você não precisaria fazer nada. Um lago, provavelmente, se você capta água de um lago, de um rio especialmente, e tem sempre uma saída ali que você tem como tirar o excesso de matéria orgânica que você está colocando, beleza. Mas no aquário assim, caseiro mesmo,
para você não ter uma saturação, você de tempos em tempos você vai ter que remover parte remover esse excesso de matéria orgânica que você está colocando lá dentro, fazendo as trocas parciais. Entendido? Ótimo. Agora, não é simplesmente você fazer trocas parciais. É preciso entender como é que essa matéria, ainda que você tire o excesso, como é que essa matéria evolui dentro do aquário. Como é que qual que é o aproveitamento, qual que é o ciclo de evolução dessa matéria. Isso é muito importante, porque isso não só você entende o funcionamento do aquário, por que você faz troca parcial e por que certos peixes ficam mais ou menos sensíveis, mas também esse é o principal fator para você entender por que você tem que ciclar o aquário, você tem que fazer uma preparação antes de botar ser vivo no aquário, né? E qual que é o papel da filtragem no funcionamento do aquário. Isso é muito importante. Então, para isso, eu começo a falar aqui o que é o ciclo do nitrogênio. Isso aqui eu acho que qualquer vendedor tinha que saber isso na ponta da língua. Ainda que não desse as fórmulas, os números, ele poderia pelo menos dizer o básico do que é o ciclo do nitrogênio. Tá? O que é o ciclo do nitrogênio? Pensa o seguinte, você tem um aquário com plantas, com peixes, talvez um camarão, um limpa-fundo, e você coloca a comida ali. O que acontece? Você colocou uma matéria orgânica ali, que foi absorvida pelos peixes, sobrou um restinho, aí o limpa-fundo comeu, o camarão comeu, todo mundo comeu, não sobrou nada. O que aconteceu com essa matéria orgânica? Ela é processada pelos peixes, e ela vira fezes dos peixes, urina, vira energia, etc e tal, dos camarões, do peixe tanto limpa-fundo quanto os peixes da coluna d'água ali normais, né? Porque é tudo peixe, afinal de contas. Os animais todos consumiram aquela matéria orgânica. O que acontece? Essa matéria orgânica fica na coluna d'água, porque ela é excretada pelos seres vivos, ela vai para a coluna d'água. E aí essa matéria orgânica entra em decomposição. Quando ela entra em decomposição, algumas bactérias agem em cima dessa matéria em decomposição, assim como no ar também, adubo, etc, humus, etc e tal, que usa em plantas, etc, é a mesma coisa. Matéria orgânica que entra em decomposição e algumas bactérias entram em ação nessa matéria em decomposição, que é o sustento dessas bactérias. E aí essa matéria orgânica é convertida em amônia. Tá? Não me perguntem a fórmula da amônia, porque eu acho que nem é relevante aqui, tá? Mas ela converte em amônia, que é um composto nitrogenado, ou seja, tem nitrogênio na molécula. A amônia, à medida que você tem matéria orgânica ali e vai aumentando a amônia, se nada for feito, a concentração de amônia cresce e a amônia é especialmente letal para os seres vivos do aquário. Por isso que muitos aquários você monta, se ele não está preparado para tratar essa matéria orgânica que vira amônia, os peixes morrem. Isso é a síndrome do aquário novo, que alguns lojistas chamam, alguns especialistas chamam. Então, se nada for feito, essa amônia vai crescendo, vai aumentando a concentração na água e faz mal para os peixes. Aí entra em ação uma outra bactéria que consome essa amônia e ela converte essa amônia num outro composto nitrogenado chamado nitrito, que também faz parte desse ciclo de converter matéria orgânica, por isso que é o ciclo do nitrogênio. Então, essas moléculas com nitrogênio vão sendo convertidas em outras. Então, a amônia é convertida para nitrito. O nitrito é muito menos tóxico do que a amônia, mas também é tóxico. A maior parte um determinado valor de nitrito pode ser letal para alguns peixes, os mais sensíveis em especial. Outros nem tanto, né? O nitrito não faz tão mal quanto a amônia, mas ela converte em nitrito. Mais uma vez, se nada for feito, esse nitrito vai se acumular e aí você vai ter um problema. Só que vem um outro grupo de bactérias que converte esse nitrito para nitrato. O nitrato, por sua vez, não faz tão mal aos peixes. Para falar a verdade, os peixes ignoram o nitrato. O nitrato, no entretanto, ele faz mal para os invertebrados. Por quê? Não sei te explicar. Aí é só vou até a parte que me cabe aqui nesse latifúndio, minha parte de hobbyista. Mas eu sei que o nitrato não faz tão mal aos peixes, os peixes meio que ignoram o nitrato alto, mas ele faz mal
para os invertebrados. A maior parte dos invertebrados não vive muito bem com nitrato. E aí, um novo grupo de bactérias converte esse nitrato. Peraí, falei besteira, vou ter que voltar. E aí, o nitrato, por sua vez, ele é nutriente para células vegetais, algas, plantas, etc. Então, ele é absorvido pelas plantas. E uma vez absorvido pelas plantas, as plantas vão obter energia com isso, vão crescer, etc e tal, e aí ajuda a limpar isso daí. Aí você pode perguntar, poxa, mas será que então, se eu tiver um sistema bem azeitado com muita planta, eu posso não ter filtro, não fazer troca parcial? Pode, sim, pode, mas tem que ser um aquário muito bem planejado para isso. Na internet, você vai ver no YouTube, tem alguns desses influencers de YouTube que fala de aquário sem filtro, sem troca parcial, que fica só, mas aí você vê, é praticamente um jardim, né? Um aquário tem uma quantidade muito grande de planta, porque aí toda a matéria orgânica que você coloca para os peixes, ela vai sendo ciclada e absorvida pelas plantas e vira energia. Pode acontecer? Pode. Mas no geral, você sempre tem uma sobra. E como é que você sabe que você tem essa sobra? Você vai perceber, quando você tiver um aquário, que vai ter uma matéria orgânica que vai ficar aderida no filtro, né? E uma parte que vai ficar pelo fundo do aquário. E aí é que entra a manutenção do filtro e a troca parcial. A troca parcial, vamos supor que você tem um aquário não muito carregado de peixe, que você faça a troca a cada 15 dias, você aproveita que você vai aspirar água, retirar um pouco dessa água que tem esse excesso de matéria orgânica dissolvida, aproveita e vai aspirando o fundo, pegando aqueles cocôzinhos, aqueles detritos que ficam ali no fundo, folha morta, essas coisas. No caso do filtro, você de tempos em tempos é bom limpar o interior do filtro. E aí, nesse momento, você remove o excesso de matéria orgânica que fica acumulado ali. Aí eu vou aproveitar. Aí vocês perceberam que eu falei aqui de bactérias e de remoção de detritos. E aí entra a principal função dos filtros. Os filtros têm, a princípio, no aquário, 3 grandes funções, tá? Você tem a função mecânica, a função química e a função biológica. Isso é uma coisa que, quando eu comecei no aquarismo, não era coisa muito sabida, não. Até quando eu for falar de filtro, eu vou entrar mais nesse detalhe, porque eu vou falar do tipo de filtro que tinha quando eu comecei. Mas agora que eu estou falando de ciclagem, o que é a filtragem mecânica? É o ato de aspirar a água e aqueles detritos ficarem agarrados numa superfície. Pode ser uma esponja, pode ser uma lã de perlon, mas é aquele detrito mais grosso que fica agarrado ali, que você pode remover com a manutenção quinzenal ou mensal do filtro. Tá? E o que é a filtragem biológica? Você coloca nos filtros várias pedrinhas, eles chamam de mídia, o pessoal fala de mídia de filtragem, tá? São várias pedrinhas ou cerâmicas que são ultra porosas, que a água passa por ali, e esse material ultra poroso é um ambiente mais do que propício para essas bactérias que eu falei, que fazem a ciclagem da matéria orgânica, desde matéria de decomposição até nitrato, elas se fixam nessa mídia. Por isso que se fala que você monta um aquário novo, você precisa ciclar o aquário. O que é ciclar o aquário? Você tem que rodar o aquário por um tempo que, naturalmente, essas bactérias vão surgir e vão começar a colonizar essas pedrinhas e cerâmicazinhas que você tem dentro do filtro. Uma vez que isso está colonizado, ou seja, depois chega um determinado patamar, se diz que o aquário está ciclado, ou seja, ele tem já uma colônia de bactérias pronta para rodar o aquário normalmente, sem você ter grandes sustos. Quando você chega nesse estágio, você vai fazer os testes do aquário, você vai ver que a amônia vai estar 0, o nitrito vai estar 0. Ou seja, você não tem nenhum problema mais, você pode ter o peixe que você quiser. E aí, de tempos em tempos, não precisa ser uma coisa muito, muito corriqueira, mas de tempos em tempos você monitora para ver como é que estão esses níveis, para ver se não tem nenhum problema acontecendo. Eu, particularmente, só faço essa medição de amônia e nitrito quando eu acho que tem alguma coisa errada. Poderia fazer uma vez por mês? Poderia, mas eu acabo esquecendo, acabo entrando nas coisas que eu acabo não fazendo essa medição. Tá? Então, assim, a filtragem biológica é muito importante. É uma coisa que foi se aprendendo ao longo dos anos, mas que é fundamental para você ter um aquário saudável. E sobrou o terceiro tipo, que é a filtragem química.
Antigamente se acreditava que você tinha que ter alguma mídia específica para remover produtos químicos nocivos no aquário. Hoje em dia, você não se faz muito isso, falava-se de colocar o carvão ativado, você tinha um saquinho de carvão. Hoje em dia você só coloca esse carvão ativado se você tem alguma suspeita de algum produto químico lá que você queira remover, que você deixa aquele carvão ali e ele purifica a água. Eu que tenho um aquário com plantas, dificilmente uso carvão, só quando tem alguma coisa que possa estar influenciando ali que eu preciso remover. Ou vamos supor, tem casos já, eu tenho com problema de amônia específico, um pico, existe removedor de amônia, tem umas situações específicas, mas no geral eu não uso carvão por causa disso, tá? Mas existe, é o que usa, por exemplo, no filtro do bebedouro. Todo filtro do bebedouro tem um carvão ali para remover excesso de cloro, uma série de coisas. Então, o que a gente mais lida no aquarismo é com a filtragem mecânica e a filtragem biológica. E aí fica uma questão, poxa, então você está dizendo que eu tenho que rodar o aquário, esperar um tempão até colonizar as mídias? Eu respondo, depende. Há um tempo atrás, falava-se muito dessa ciclagem do aquário para você montar. O primeiro aquário mais assim estruturado que eu montei nos últimos anos foi em 2019. Eu esperei ele ciclar assim, eu deixei ele rodando sem nada. E aí o certo é você começar a fazer testes para você poder ver. Quando você começa a rodar teste no aquário, você vai vendo, eu botei planta, etc, deixa rodando. Você vai ver que em determinado momento vai dar um pico de amônia, ou seja, eu produzi os materiais de decomposição que eu coloquei ali. Entrada de decomposição deu aquele pico de amônia, mas não tem bactéria suficiente ainda para transformar em nitrito. Aí passa um tempo, a amônia zero, o nitrito sobe. É porque eu já tenho bactérias convertendo amônia em nitrito, mas eu ainda não tenho bactérias suficientes convertendo nitrito para nitrato. Aí passa um tempo, o nitrito baixa e começa a surgir alga no aquário. Aí você começa a ver uns borrõezinhos marrons e verdes surgindo. É sinal de que você está com nitrato lá em cima e está começando a se desenvolver uma flora, um fitoplâncton para absorver. Se você tiver planta, as plantas vão ajudar nesse processo também. Então, assim, esse ciclo, você fazendo assim, eles chamam de ciclo sem peixes. Às vezes você coloca um pedacinho de uma comida de peixe, alguma matéria orgânica no aquário, fica rodando e espera isso acontecer, que eles chamam de ciclagem sem peixes. Isso é uma coisa que demora em torno de 20 a 30 dias. Tá? Mas aí eu falo, cara, quase ninguém tem essa paciência, essa preparação. Aqui em casa foi difícil. Eu fiz essa ciclagem com a minha filha queria botar peixe. Eu até expliquei para ela e tal. E às vezes você está migrando de um aquário para o outro. Pô, e aí, como é que eu faço? Eu vou ficar com 2 trambolhos em casa, esperar um ciclar? Não, aí existe uma outra coisa no aquarismo, que são os aceleradores biológicos, que é o que o pessoal faz. Hoje em dia você vai montar um aquário, a maior parte dos lojistas hoje em dia recomendam isso, tá, gente? Você vai montar um aquário, você monta ele bonitinho, vai pingar um negócio para remover o cloro, porque o cloro é um grande inimigo aqui, você tem sempre um produto, aí tem vários no mercado, tá? Eu tenho um da Siquem que eu uso, tem um da Tetra que é bom também, tem um da API que é bom também, tem vários produtos que você pode perguntar para o lojista que você for comprar, que ele neutraliza o cloro e tem algumas ações em outros compostos que vêm na água da torneira. Mas assim, o que é a ciclagem com peixe com acelerador biológico? Você já monta o aquário e o que vai acontecer? Você vai botar peixe ali, você vai ter já uma carga de matéria orgânica ali dentro que vai impactar na tua amônia. E aí você sabe que a amônia se der um pico de amônia, os peixes morrem. O que você faz? Nos primeiros 7 dias, você vai fazer troca todo dia. Você troca pelo menos 30% da água do aquário para tentar remover excesso de amônia. E entra com um líquido que eles chamam de acelerador biológico. Tem de várias marcas. Que nada mais é do que um líquidozinho com uma amostra de bactérias. Que aí você acelera a colonização do teu filtro e até do teu aquário como um todo, porque fica bactéria também no substrato, fica nas pedras, mas basicamente no filtro. Se você segue o que o fabricante está dizendo, vai colocando todo dia uma determinada quantidade de acordo com o volume do seu aquário, você consegue acelerar para, em vez de fazer em um mês, você faz em 7 dias, você coloniza. E quando você faz essa troca parcial diária, você praticamente elimina o problema
de você ter um grande pico que afete a fauna do seu aquário. E aí, eu acho que isso é a principal lição que a gente precisava falar, tanto falar de TPA como ciclo de nitrogênio e a necessidade de ciclagem, que isso é o principal problema que afasta o iniciante empolgado, que compra o aquário e morre tudo. Eu já vi vários casos sobre isso. Outros aspectos importantes, tem a questão dos parâmetros básicos, né? Você controla o dia a dia do aquário com, basicamente, de acordo com o que você vai colocar de fauna ou de flora. Você tem o tipo, se são animais e plantas também, de água ácida ou alcalina, e aí você mede com pH. Você tem uma questão relacionada com a dureza da água, ou seja, quantidade, se é uma água com muitos minerais dissolvidos ou poucos minerais dissolvidos. Isso normalmente guarda alguma relação com a alcalinidade ou acidez da água. Tem uma questão de temperatura, se a fauna que você vai colocar é uma fauna de água fria ou de água quente. E se é um animal que tem um consumo muito grande de oxigênio. Que, por exemplo, existe o caso particular, os quinguios e as carpas consomem muito oxigênio, você tem que ter um volume muito grande de água. Por que eu estou falando isso? A minha intenção aqui não é dar uma aula, mas você tem que considerar isso na hora de montar o seu aquário. Eu vou falar de equipamentos no próximo episódio, mas aí eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles para poder falar o que cuidado você tem que ter na hora que você for projetar o que você vai comprar. Até pela questão de comprar aquecedor, se você vai comprar o que você vai colocar de filtro, de substrato, tudo isso é influenciado pelo que você vai colocar dentro do aquário. Eu vou falar isso na hora que a gente falar de equipamentos e coisas que você precisa comprar antes de montar o aquário. Ok, gente? Antes de a gente terminar o episódio, eu vou falar um casinho aqui que a gente passou relacionado à ciclagem de aquário. Aguardem aí. Então, ali no final de 2020, eu já estava com um aquário que eu tinha montado em 2019, que a gente foi muito feliz com esse aquário. Acho que foi o primeiro aquário plantado nosso que realmente vingou, ficou super bonito. Eu consegui fechar praticamente toda a superfície com uma planta parecendo com uma grama. Foi, na verdade, uma sagitária. Ficou bem legal, ficou quase que uma selva. A gente ficou super satisfeito com esse aquário. Só que o nosso foco, meu e da minha filha e da Luísa, era ter um aquário de discos, que é um peixe que eu sempre gostei, e ela se apaixonou pelo disco. Que legal, assim. Isso pra mim foi legal, compartilhar a paixão que eu tinha por esse peixe com ela. Foi o primeiro aquário que eu tive disco que realmente durou bem, né? O aquário ficou com a gente 1 ano e meio e os peixes duraram bem. Eu praticamente não tive morte de peixe. E isso muito também pela qualidade dos peixes. Eu comprei os peixes na Mundo dos Discos, que é uma loja que tem aqui no Meier, do Vitor Hugo. E ele tem os peixes de muita qualidade, assim. É aquele lugar que você vê peixe saudável, você não vê peixe doente ou morto no aquário. É impressionante, é realmente muito bom e isso se refletiu aqui também. Então a gente estava muito preocupado, porque a gente estava gostando daquele aquário, a gente tinha uma ideia de fazer um aquário maior, então a gente pensou em família, como é que a gente ia fazer isso. A gente pediu o espaço disponível na sala para fazer um aquário. Aí foi dentro de todo o papo que eu tenho falado com vocês de planejar. A gente viu o espaço que a gente tinha, viu que tamanho de aquário a gente poderia ter, para não ficar uma coisa muito aberrante, para ficar uma coisa legal. E aí eu fiz toda a preparação de comprar equipamentos, etc. Já encomendar o aquário, encomendar móvel. Como eu falei no episódio passado, de você pensar bem antes de você comprar. Então, não vou entrar nessa questão. O ponto aqui comprei o aquário, chegou tudo, chegou o filtro, como é que eu faço para começar esse aquário? E aí entra a questão da ciclagem. Eu ia começar um aquário quase do zero e eu estava muito preocupado porque eu já tinha uma fauna bem razoável. Eu tinha um disco e tinha vários outros peixes, alguns tetras, alguns neons, alguns limpa-vidros, né, que é o otossíncros. Tinham os coridoras, que é um peixe que fica no fundo e come o resto de comida normalmente. Tinha vários camarões fantasma. Tinha uma fauna... Eu devia ter, assim, no barato, uns 20 a 30 peixes. E mais um monte de plantas também.
A proposta não era para ser um plantadão, como era antes, então eu não comprei substrato, e aí na parte de substrato eu até posso falar sobre isso. Mas eu precisava botar o aquário rodando rápido e sem o risco de perder peixe por conta de picos de amônia ou de nitrito. E qual foi a estratégia que eu fiz? Aí eu apelei, obviamente, para a ciclagem com acelerador biológico. Isso é uma coisa muito bem coordenada, né? Eu comprei o acelerador da Oceantec. Isso aqui não é merchan, é o que eu achei no mercado. Tem outras marcas muito boas, mas foi o que eu achei. O da Oceantec. E para garantir que eu tinha o mínimo de bactéria para começar, eu usei as mídias biológicas do meu filtro anterior. Eu peguei as mídias do meu filtro anterior, coloquei no filtro novo, misturado com as mídias do filtro novo, o filtro é maior. E eu comecei a rodar, já montei o aquário, e montei o aquário rodando já com tudo que tinha direito, plantei, botei tronco, botei o negócio para eliminar, pinguei o prime para eliminar cloro, botei os peixes e fiquei nessa de 7 dias, trocar 30% da água e entrar com acelerador biológico. E felizmente nada foi perdido, todos os peixes viveram. Alguns desses, isso vai fazer 2 anos, alguns desses peixes estão até hoje com a gente, outros não, mas enfim, tem a questão do ciclo de vida deles. Mas assim, foi um processo bem sucedido porque eu tive esses cuidados. E assim, eu acho que fica como um caso de, às vezes esse tipo de coisa acontece, você não tem grandes tragédias que possa te perder tudo, a não ser que seja uma coisa do tipo, quebrou um aquecedor, parou um filtro, mas assim, migração de aquário, montagem de um aquário, se você fizer bem pensado, você não perde nada. E aí, eu acho que tira um mito que as pessoas têm de montagem de aquário. Isso já foi colocado muito no passado, né? Eu vou dizer até que 10 anos atrás, se você fosse uma loja séria de aquarismo, falar, quero montar um aquário e botar peixe, o lojista fala assim, não. Você monta, daqui a um mês você volta aqui. Não tinha essa questão do acelerador biológico como hoje tem. Eu acho que mais um avanço aqui em prol do hobby. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Agora, com esses são 3 episódios. A gente tem um básico agora para montar um aquário. Então, agora com certeza, a partir do próximo, a gente começa a falar do que comprar para o aquário. Eu continuo com a ideia de quebrar isso em 2 para não sobrecarregar muito, para não ficar um episódio longo demais. E no episódio 4, então, a gente começa a falar sobre o que a gente precisa comprar e como escolher o item certo de acordo com o tipo de aquário. Como eu falei, influencia muito a escolha, que tipo de peixe eu quero ter, se eu vou ter plantas, não vou ter plantas, etc. Então, o lugar que você mora. E eu vou tentar falar um pouquinho, eu vou acabar tendo que falar isso em todos esses episódios, mas acho que é legal para ter uma referência. Mais uma vez, quem quiser comentar, quem quiser tirar dúvida, quem quiser mandar pergunta, propor sugestões, entre em contato com a gente através do e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, pelo Instagram Aquarismo para Todos ou pelo Twitter Aquarismo P Todos, com P mudo. Tá, gente? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.